vamos começar. Aqui a primeira coisa que há de chamar a atenção, acredito eu, será mesmo esta view, que na verdade esta janela é conhecida como viewport, ok? O nosso mundo que nós queiramos criar vai estar aqui dentro, ok? E neste momento nós estamos a ver um mundo em 3D. E neste momento nós, se viermos aqui à direita, nós conseguimos ver três eixos: Y, X e Z. Nós aqui conseguimos perceber que a altura é a linha verde em Y, e depois temos o que seria o eixo horizontal, que basicamente é o X, e o eixo de profundidade, que está em azul, que é o Z. Se nós quisermos trocar de vista para 2D, nós temos que vir aqui ao nosso workspace. Basicamente, nós conseguimos alternar entre 2D e 3D. Na vista 2D, claro que vamos ter um plano 2D, obviamente, e aqui nós temos o eixo Y e temos o eixo X. E agora, uma salvaguarda aqui rápido. Basicamente, o eixo, deixa-me só fazer assim, isso. O eixo X e Y, o centro do nosso plano cartesiano é aqui. Reparem que ele aqui está zero, aqui está zero. Nós daqui conseguimos ver as nossas réguas e isto ajuda-nos imenso. Estas réguas, a medida delas é em pixels, ok? E reparem que no eixo Y a linha é invertida. O sentido é invertido. O zero começa aqui e para baixo é positivo e não negativo, como nós aprendemos em geometria. É assim como todo a Godot, e não só a Godot trabalha, ok? Mas temos que ter agora esse cuidado, que aqui os nossos objetos para baixo vão em direção ao lado positivo. Se for para cima, é negativo. Ok? Menos, mais. E claro que para o x aqui será mais. Aqui não muda. Vamos só agora ver aqui formas de mexer no nosso viewport. Se eu, com o botão do meio do rato, pressionar e mover, eu consigo mover pelo viewport. Assim como em 3D, consigo ver com o botão do meio, ele anda à roda neste momento, usando o ponto central daqui dos nossos eixos, basicamente aqui do ponto de origem do nosso plano. Ok? Se nós quisermos mover-nos sobre o nosso cenário com o Shift e o botão no meio do rato, nós conseguimos mover-nos, ok? Shift e o botão do meio do rato. Em 2D também acontecerá a mesma coisa. Conseguimos mover-nos. Se bem que é a mesma coisa, ok? Com o botão do meio do rato é a mesma coisa aqui, só que com o 3D, se quisermos mover-nos pelo cenário com o Shift para ampliar ou diminuir, só rodar o scroll, ok? Reparem aqui. Em 2D é exatamente a mesma coisa, certo? Com o botão direito do rato eu consigo basicamente estar em modo primeira pessoa e olhar em volta do meu mundo, como se estivesse na primeira pessoa, ok? E consigo mover pelo cenário enquanto clico no botão direito do rato, consigo mover com o WASD para navegar. E se quiser aumentar a velocidade com o Shift, consigo fazê-lo, ok? Portanto,
Eu se largar o botão do rato, já não consigo mover para o cenário, ok? E se quiser, enquanto isto, se mover com o scroll, eu consigo aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade em que eu ando pelo cenário. Enquanto que estou com o Shift, eu estou neste momento com o Shift pressionado, estou com o botão direito do rato pressionado, ambos ao mesmo tempo, e a mover de um lado para o outro, e aumento e diminuo com o scroll a velocidade em que eu me movo pelo cenário, ok? Agora vamos ver aqui os nossos dockers. Aqui o dock de File System, que é basicamente o nosso explorador de ficheiros, em que vão constar aqui as nossas pastas como scripts, cenas, e as cenas basicamente podem ser levels, basicamente o Godot. Para o Godot tudo é uma cena, ok? E uma cena é um conjunto de nós. Vamos ver isso mais à frente, melhorzinho, mas com calma. E aqui vão constar também as nossas imagens, os nossos sprites, nossos objetos 3D, músicas, portanto, tudo que seja multimédia, fontes, o que seja, vai constar aqui, scripts e tudo mais. E se nós, com o botão direito em cima, fizermos Open in File Manager, nós conseguimos ver a raiz do nosso projeto. Reparem que o projeto foi criado com o nome da introdução Godot, foi o que nós criamos, ok? E isto é tudo que envolve o nosso projeto. Eu se criar agora aqui uma pasta, vou criar aqui uma pasta já chamada Scripts. Vou usar a convenção Pascal Case, primeira letra de cada palavra em maiúscula, ok? E se eu fechar, vocês reparem que eu atualizo logo e crio uma pasta chamada Scripts. E nós vamos ter a necessidade, ao longo do desenvolvimento dos nossos projetos, aceder a ficheiros que constam aqui no nosso explorador. E nós vamos usar este tipo de caminho. É quase como se fosse o C, dois pontos, barra, barra, qualquer coisa. Neste caso, em vez disso, iremos usar o hash, dois pontos, barra, barra, e a localização de um dado ficheiro, de uma dada cena, de um dado script, o que for, para carregá-lo para dentro do jogo. Vamos ter a necessidade disso para instanciar cenas e mais à frente vamos ver isso. Mas fiquem já com essa percepção, certo? Portanto, vamos agora importar o nosso ícone SVG para aqui para dentro. Reparem que ele criou aqui um objeto cá em cima. Isto é uma cena. Nós estamos aqui a trabalhar este viewport aqui. Isto tudo é uma cena que nós estamos neste momento a trabalhar, que ainda não está salvo, aparece empty. E reparem que eu se eu passar o rato aqui em cima deste icon, ele dá-me aqui um type. Ele diz-me que é do tipo Sprite 2D. Ok? Se eu clicar aqui no mais ou em Ctrl A, eu vou ver aqui vários nós que eu posso usar no meu projeto. Neste caso, nós estamos a usar o Sprite 2D, que se encontra aqui dentro do Null 2D, porque eu já sei, não é? E reparem que este Sprite 2D, ele dá-me aqui uma descrição aqui em baixo, um propósito geral para Sprite. Basicamente, é um nó de Sprite para um propósito geral. Ok, já me está a dar alguma informação. E reparem que nós temos aqui várias cores. Eu vou fechar aqui estas abas todas. E reparem que tem aqui um root, basicamente, que é o node em cinzento, basicamente é classe base. Isto de classe já entra a questão de orientação a objetos, que vamos ver no módulo mais à frente, e eu vou tentar abstrair o máximo possível sobre esta temática, mas basicamente este objeto é a mãe de todos. O Godot funciona muito de hierarquia de nodes, de nós. E cada nó tem as suas propriedades. Nós queremos usar um nó para tocar música, podemos usar um nó para fazer uma animação,
podemos usar um nó para mostrar uma imagem, que é este exemplo, que é um sprite 2D. Podemos ter um nó para ter uma textura, um tile map, sei lá, um nó para um texto, para meter a pontuação do nosso jogador. Estão a perceber? Portanto, podemos ter vários nós para fins distintos. E basicamente o Godot funciona em forma de hierarquia, como quase se fosse uma árvore genealógica. Então reparem que este node basicamente é o pai de todos os filhos que aqui estão. E reparem aqui na linha, né? Basicamente, viewport, canvas item, no 3D e por aí vai. É tudo filho deste nó. Temos como filho o canvas items. É outro nó que dentro dele tem outros filhos, como Node 2D e Control. Node 2D é para projetos para projetos 2D que nós vamos estar a trabalhar inicialmente. E o Control para interfaces, para criarmos basicamente user interface para o jogo. Colocar painéis com botões, inputs, pontuações, textos, ok? Tabelas, enfim. Portanto, basicamente é isso. E de cada um deles tem os seus próprios nós, em que cada um deles tem as suas propriedades únicas para fins únicos. Só para que entendam isso. E neste momento estamos a criar uma cena em que o root node, que o nó raiz desta cena, é do tipo TypeScript, é do tipo Sprite 2D. Podia ter aqui outros nós, se eu quisesse. Eu vou voltar a apagar. Eu vou deletar este node com delete e confirmo com OK. Reparem como eu não tenho nada na cena, então eu volto com este painel de escolha e eu vou criar um 2D Scene. Porquê? Porque é um projeto em 2D que eu vou criar. E reparem que eu criou-me aqui o nome default, que é o nome default ao tipo de nó que estou a trabalhar, que é do tipo de Node 2D. E reparem que aqui à direita, no Inspector, eu consigo ver propriedades relacionadas ao nosso Node 2D, como o Transform. Eu consigo manipular a posição, eu consigo manipular a rotação, a escala, consigo manipular a visibilidade se ele é visível ou não. Reparem que eu até aqui mostro ou não. O que é este pontinho? Este pontinho é o ponto de origem. É basicamente a posição do nosso nó 2D. É o ponto de origem, onde está localizado. Ok? Mas enfim, nós temos aqui muitas outras propriedades que não tenho que agora estar a ver aqui. Vamos ter tempo para ver com bastante detalhe. E portanto eu agora vou adicionar outro nó como filho no 2D, porque nós temos de ter sempre um pai e depois vários elementos agregados a esse pai. Neste caso vai ser o nó 2D. Eu vou clicar aqui duas vezes e vou mudar para main o nome e vou clicar aqui no mais. Vou procurar aqui sprite. Eu vou adicionar este nó. E reparem aqui nas propriedades, eu posso colocar uma textura. Eu tenho duas formas de fazer isto. Bem simples. Ou aqui load e clico. Ok. Se clicarem aqui nesta setinha circulada, eu vou fazer reset. Outra forma que eu tenho é arrastando este ícone para dentro. E reparem que ele criou. Porque é que ele agora está aqui? Assim, no meio, não é? Porque o pai, o ponto de origem dele é este. E os filhos vão ficar centrados ao ponto de origem do pai, basicamente. Então, reparem agora neste seguinte comportamento. Eu estou com o sprite 2D selecionado e vou arrastá-lo. Agora eu vou selecionar
o main. E reparem que o nosso ponto está aqui. Reparem que eu vou passar o rato e ele diz-me aqui, é o main. Agora aqui no main eu vou mudar aqui as propriedades rotação. Entendam o comportamento que ele vai ter. Eu estou a rodar o nosso main, atenção. E olha o que é que está a acontecer com o nosso filho, o Sprite 2D. Eu estou a rodar e o nosso objeto está a ir junto com o main. Porquê? Porque ele vai pertencer, digamos, ao mundo do main. O que o pai fizer, o filho vai fazer. Podem pensar assim desta forma. Como o ponto de origem ele está aqui, ao rotacionarmos o filho do Spark 2D, ele vai rodar em função deste ponto. Ok? É isso. Agora, claro que eu aqui ao clicar no Sprite 2D e ir ao Transform e rodar, eu estou a rodar localmente o objeto em si, não vai afetar o pai. Mas como eu estou a afetar o pai, vai sim afetar o filho, porque o filho está agregado a ele. As alterações que eu fizer no pai acabará por também se fazer, fazer sentido no filho. Eu espero que aqui tenha ficado ciente. É um exemplo simples de como trabalhar e ter atenção com o deslocamento. Portanto, se eu quiser, vou dar reset nestas propriedades aqui e aqui também. Ok? Se eu quiser trabalhar com a movimentação, com a rotação, de forma a não ter este comportamento, devo trabalhar diretamente com o main. Ou reparem que eu agora ao arrastar, ele selecionou-me o suporte 2D, tenham atenção a isto, ok? Uma forma fácil é aqui, clicam no main, e agora aqui nas tools, que aqui em cima, nós podemos selecionar nesta que é o Move Mode, ou selecionado em W. E agora sim, reparem que ele mantém o main selecionado, não é? E portanto, agora sim, ou clicar nos eixos vermelho e verde, X e Y, ok? E eu mantenho. Vamos ver aqui as outras opções. Eu vou dar reset, ok? Temos a rotação, também pode ser com o botão E. Eu se clicar assim, consigo muito bem. Ora, eu alterar aqui diretamente, ok? Temos a escala com o S, que posso mover, escalar isoladamente em X ou em Y, ou aqui no centro, ele vai escalar, ou se eu clicar em Shift, ele mantém a proporção ao escalar, ok? Vou fazer reset. Isto aqui é para mudar o pivô. Reparem que o pivô aqui está no centro, não é? Eu vou mudar para este ponto. Agora, reparem no comportamento. Eu estou com o Sprite 2D selecionado, ok? Agora, eu ao rodar, vocês vão reparar que ao rodar, ele vai rodar em função a este pivô. Agora reparem. E agora vou rodar. Ele roda em função deste pivô. O Pan Mode é para mover pela cena, que é basicamente a alternativa ao botão do meio do rato para mover. Ok? Temos as réguas, caso queiramos fazer cálculos ou para ver distâncias por questões simétricas de coisas, e podemos usar aqui a régua, ok? Temos aqui no eixo X e Y, e pode ser interessante. Temos também o grid, neste caso habilitar a grelha. Isto dá-nos imenso jeito porque vou estar aqui com o cursor, o Select Mode, porque agora com o grid habilitado, nós podemos ter simetria ao mover o nosso objeto. Podemos movê-lo de X em X pixels. Já reparem que ele move-se de quadrado em quadrado. E podemos também dar um lock. Podemos dar aqui um lock, que é para nós. Podemos ter uma cena cheia de nós, basicamente. E então, se nós dermos o lock em algumas que nós queremos que aquilo se mantenha ali.
e temos aqui alguns nozes por cima, ou sei lá, outras imagens aqui em cima, né? Pode acontecer selecionar atrás e vocês atrás não querem que seja selecionável. Então, ao dar o lock com a loquete, vocês garantem que não há acidentes na hora de seleção de nodes que estejam sobrepostos, por exemplo. Ok? Ora bem, temos aqui outra tábua que é o import. Isto tem a ver mais com a forma como quando nós importamos aqui sprites ou tilesets, modelos 3D, o que for de recursos multimédia, eu ao importar, nós podemos pré-configurar a maneira como ele se vai comportar na hora de importar para dentro do projeto. São coisas que nós vamos ver, principalmente quando nós entramos mais no 3D, vamos possivelmente mexer aqui.